Papo Mix Carreira, um guia para sua vida profissional com Alexandre Slivnik. Empreender abrindo o próprio negócio ou trabalhar para uma empresa. É disso que a gente vai conversar nesse episódio. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Papo Mix Carreira. Por aqui a gente sempre bate aquele papo, troca uma ideia sobre trabalho. Eu sou o Gerson Neto, tô aqui com Alexandre Slivnik, ele que é mentor em carreira e sucesso e sempre traz muito conhecimento aqui pra gente, né? Então, eu já comecei jogando aqui o ponto de discussão desse episódio, né? Ainda mais nesse momento agora que nos encontramos 2021 ainda numa pandemia, rolou muita mudança, processos de trabalhos diferentes, bastante influência da tecnologia, né? E a gente não pode esquecer que a história também diz por nós, né? Na história do mundo, sempre que acontece algo muito impactante que abalou a humanidade, diversas portas se fecham, outras diversas também se abrem. É mais ou menos por aí, Alexandre Slivnik. É por aí, meu amigo grande Gerson, que prazer falar com você. Pois é, muitas portas se fecham e outras se abrem. Você precisa estar aberto ou aberta a essa nova oportunidade que vai surgir. Então, falar sobre empreendedorismo nesse ano de 2021, nesse momento da pandemia, é muito importante para ajudar as pessoas a decidirem o melhor caminho. É verdade que a crise também nos traz oportunidades junto com portas fechadas? Na verdade, a crise, de uma certa forma, né? As pessoas falam assim, puxa vida, a crise traz oportunidade. Não, não é a crise. A crise traz solução. A crise traz a oportunidade de você repensar, para você sair da sua zona de conforto. E a oportunidade de crescimento vem a partir daquilo que você aprende com o problema que você tem. Então, qualquer problema, qualquer crise, qualquer dificuldade que você tenha, qual é a tendência? Que você busque soluções novas. Porque muitas vezes a receita de bolo que você tinha do passado não funciona mais. Muitas coisas que os empreendedores, ou mesmo trabalhando numa empresa, se você fazia algo antes da pandemia, agora talvez aquilo não funcione da mesma forma. Nós mesmos, né, estávamos testando equipamentos aqui para que tudo desse certo e acabamos aprendendo uma nova forma de fazer o podcast. Então você que quer empreender ou quer crescer na sua carreira, precisa aprender com os problemas, novas soluções para você sim criar oportunidades. Exatamente. Então seria então uma oportunidade de ter um novo olhar sobre as coisas, né? A gente podia dizer isso, muitas pessoas nem se imaginavam fora daquele emprego já de anos, ninguém de repente imaginava que pudesse ser desligado da empresa ou então até mesmo pedir demissão. Novas possibilidades, né? É esse novo olhar, né, Ale? É esse novo olhar e eu gosto muito, o Flávio Augusto, né, que ele é um empresário, mora aqui em Orlando, inclusive meu vizinho, e diz o seguinte, ele é meu vizinho aqui, que foi inclusive dono do Orlando City, ele é um grande empresário. Verdade. Eu gosto muito de uma reflexão que ele traz, que diz o seguinte: estabilidade não existe. E é verdade. Por quê? Muitas pessoas falam assim, mas eu trabalho numa instituição pública, eu sou concursada, mas espera lá, vem uma pandemia, tudo muda. Essa sua, entre aspas, estabilidade pode mudar a partir do momento que se você tem, de repente, uma doença, ou você perde alguém da família, ou você quer crescer além daquilo que o órgão público pode te oferecer. Então, nós vivemos dias instáveis, né? Se você quer viver na estabilidade, esse mundo não é pra você. E é verdade, a partir do momento que você se abre para as novas oportunidades, aprenda com os problemas, porque aí, sem dúvida nenhuma, essas novas soluções vão te impulsionar para uma nova carreira ou talvez para um novo negócio. Aquele conceito e aquela ideia de que concurso público significa segurança e estabilidade, então caiu por terra, né? Caiu por terra e a gente viu, né, eu conheço muita gente frustrada, né, em instituição pública, não tem nada demais, eu acho ótimo, e minha mãe foi funcionária pública a vida inteira, e eu vejo que muitas pessoas gostam do funcionalismo porque, claro, tem 13º, tem aquela, de uma certa forma, a estabilidade financeira, que todo mês vai cair o salário, mas eu particularmente, eu gosto do coração pulsante do empreendedor, né, de viver nos altos e baixos, é verdade, a gente vai falar sobre isso agora. Pois é. Mas a partir do momento que você vive nos altos e baixos, quando você tá no alto, é muito alto, você não tem limite. A partir do momento que você tá no emprego público, você tem um limite. E a partir dali fica muito mais difícil de voar. E o empreendedorismo te traz essa oportunidade de voar cada vez mais alto, cada dia que passa. Eu acho que tudo tem prós e contras, né, Ale? Alguma coisa tem
um pouco mais de risco, outra um pouco mais de segurança. E aí, pra gente falar de empreendedorismo, qual realmente são esses desafios aí de empreender? Quem enxergou essa possibilidade de empreender e abrir um negócio próprio, se tornar um empreendedor? Qual que é o real desafio? Vamos lá, Gerson, vamos começar a pensar por que as pessoas começam a empreender. Tem vários motivos, né? Primeiro, talvez o principal deles, perder o emprego. Puxa vida, perdi o emprego, preciso fazer uma renda, então eu vou aqui fazer uns docinhos para vender na porta da faculdade, ou vou fazer um sanduíche aqui, eu vou fazer aquilo, e aí, obviamente, algumas pessoas acabam dando certo. Puxa vida, deu certo vender docinho aqui na faculdade, agora eu vou vender em outras faculdades, e aí vai ampliando o seu negócio. Então, primeiro motivo é por falta de emprego. Segundo motivo, e esse é o mais, na minha opinião, mais interessante da gente aprofundar, são aqueles que querem fazer um impacto no mundo. Ou seja, aqueles que têm um propósito de impactar positivamente outras pessoas. E aí as pessoas largam o seu emprego para poder se aventurar. E aí quando você fala em desafio, né? Qual é o principal desafio? É viver com essa sazonalidade. Ou seja, tem mês que você vai ganhar muito bem, tem mês que você não ganha nada. E eu vou falar por mim, eu vou abrir aqui o meu coração para vocês. O meu mercado hoje tá maravilhoso, eu tenho dado muitas palestras digitais, mas do mês de março de 2020 até o mês de setembro de 2020, eu não ganhei nada. Imagina você ficar um empreendedor, eu tenho empresas, eu faço palestras, dou treinamentos nos bastidores da Disney, as pessoas viajam para os Estados Unidos para participar de treinamentos comigo, mas as fronteiras estavam fechadas, o que eu ia fazer? Não tinha o que fazer, e aí eu fiquei parado por 6, 7 meses sem ganhar nada. Então o empreendedor, ele tem que se acostumar com isso. Então, por exemplo, o mês que você ganha mais, você tem que guardar pensando no mês que você não vai ganhar nada ou que você vai ganhar menos. Então, essa sazonalidade não é para qualquer um. Por isso que tem gente que prefere ganhar o seu salário todos os meses, você sabe que vai cair e que você vai ser 13º, que você vai ter férias, que aliás é um outro desafio, né? As pessoas acham que empreender vai te dar liberdade para ter férias o ano inteiro. Empreender não quer dizer que você vai trabalhar menos, muito pelo contrário. O empreendedor, ele trabalha muito mais, porque quando você é dono do seu próprio negócio, você sai do seu escritório, do seu trabalho, à noite você dorme pensando no seu trabalho. Você janta com a sua família pensando no seu trabalho, porque a partir do momento que você empreende, a sua cabeça não para. Algumas pessoas amam isso, para outras pessoas isso é difícil. Então, não é para qualquer um, mas para quem consegue viver nessa sazonalidade e quem consegue assumir responsabilidades, porque o empreendedor precisa ter muitas responsabilidades, e aí tem uma grande chance aí de dar certo como empreendedor. Mas não é para todo mundo, por isso que tem muitos que, tudo bem, ficam na empresa, ganham seu salário e é legítimo, e tá tudo bem. E aí, eu quero falar mais pra frente sobre intraempreendedorismo, ou seja, empreender dentro da empresa que você trabalha. Entendi. De repente a pessoa se sente mais confortável ali no emprego CLT, na carteira assinada e flui melhor a coisa, né? Mas falando do empreendedor, que não é pra qualquer um, você tá falando, ele precisa de certas habilidades, determinadas habilidades. Dá pra gente desenvolver essas habilidades, ir atrás, encontrar ali, detectar as deficiências e ir pra cima? Dá, com absoluta certeza, Gerson. O empreendedor, ele de uma certa forma, ele precisa desenvolver principalmente a habilidade de se relacionar com pessoas. Por quê? Se você vai empreender, você vai precisar de gente. Afinal, como diz Simon Sinek, né, 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, a partir do momento que o empreendedor precisa lidar com gente, se você tem medo de conversar com pessoas, se você não tem coragem de entrar numa rodinha para vender o seu produto, oferecer aquilo que você tem, talvez o empreendedorismo não seja para você. Mas é possível sim desenvolver essa habilidade. Eu mesmo sempre empreendi. Eu vou contar uma curiosidade aqui. Eu tenho 40 anos de idade hoje e eu nunca tive a minha carteira assinada. Alexandre, então isso é motivo de orgulho? Não, é uma característica para mim, que desde os meus 16 anos de idade eu empreendo. Eu gosto de ter essa liberdade, mas também a liberdade traz responsabilidades. E no começo da minha carreira, uma curiosidade para quem tá ouvindo, eu não gostava de me relacionar com as pessoas. Olha que curioso, eu não gostava de falar em público. Eu não gostava de chegar numa rodinha e conversar com as pessoas. Eu era muito tímido. Mas hoje eu trabalho com treinamentos, eu preciso, obviamente, me relacionar bem com as pessoas. Então, eu fui desenvolvendo essa habilidade. E talvez as pessoas comecem a perguntar, né? Tá bom, Alexandre, e por onde eu começo? Faz o seguinte,
Começa com seus amigos mais próximos, falar do seu produto, falar do seu serviço. Quando você ganhar confiança com seus amigos falarem, nossa, você já tá falando bem, começa a pegar aqueles colegas que não são tão próximos. Aí você vai ampliando o número de pessoas que você tá falando do seu negócio. Quando você vai ver, mais cedo ou mais tarde, você tá falando para multidões sobre o seu negócio e quem sabe o seu negócio já vai valer milhões e milhões. Mas é preciso ralar, não é da noite pro dia, é um processo de construção. Exatamente. Assim como o negócio do Alexandre Slivnik, né? Milhões e milhões, quase indo pra bolsa já. Olha, vou dizer uma coisa, viu, Gerson? Esse negócio de milhões e milhões e milhões, eu vou dizer, quanto mais eu impacto vidas, mais eu consigo retorno financeiro. Então, milhões e milhões de pessoas impactadas, aí sim eu fico feliz, que aí o resultado financeiro é consequência. Aliás, mais uma dica para quem quer empreender. Quanto maior for o impacto do seu trabalho, né, do seu produto ou do seu serviço na vida das pessoas, mais valioso ele é, mais dinheiro você ganha. Então, dinheiro nada mais é do que a consequência do impacto que você gera nas pessoas que consomem o seu produto ou serviço. Todo um conjunto de coisas aí, né? Você falando de empreendedorismo, dá aquela dica já. Aliás, muitas vezes a gente já ouve falar que o empreendedor, de verdade, ele trabalha muito mais do que muita gente, né? Ele trabalha muito, né? Empreender significa dar muito trabalho. E tem vantagem nisso? Quais seriam as vantagens em ser empreendedor? Bom, vamos lá, né? Claro, as pessoas que acham que, eu vou empreender para trabalhar menos, tá errado. Ou, eu vou empreender para ganhar muito dinheiro, também tá errado. Porque quando você entra pro empreendedorismo para simplesmente trabalhar menos e ganhar muito dinheiro, você tá com os modelos errados. Porque eu não conheço nenhum negócio lícito, tá? Vou deixar claro. Eu não conheço nenhum negócio lícito que dá dinheiro, muito dinheiro no curto prazo, sem trabalho nenhum, sem esforço nenhum. Então, vamos lá, né? Como que a gente pode trabalhar essa questão aí da liberdade, do trabalho e do mínimo esforço? Vamos lá. A partir do momento que você decide trabalhar pra você, você ganha uma liberdade. Você pode escolher acordar meio-dia, se você quiser. Você pode escolher tirar folga numa segunda, numa terça, numa quarta-feira. Mas ao mesmo tempo, você, talvez num sábado, num domingo, você vai trabalhar também. Eu mesmo, eu tenho empresa nos Estados Unidos, tenho empresa no Brasil. Às vezes eu tiro folga, segunda, terça-feira, eu tô na piscina com os meus filhos. Mas ao mesmo tempo tem dia que sábado ou domingo eu tô trabalhando e ralando. E não é simplesmente 8, 9 horas por dia, como a maioria das pessoas. O empreendedor, às vezes, trabalha 12, 14 horas no único dia. Então tem dia que ele não trabalha, mas tem dia que ele vira à noite trabalhando. Foram muitas madrugadas que eu virei trabalhando pra poder fazer o negócio dar certo. E a parte boa, tá, gente? Agora eu vou dar notícia boa pra você. Vamos incentivar o empreendedorismo aqui também, pô. Exatamente. Vamos lá pra parte boa, né? A partir do momento que o seu negócio pega tração, o que eu quero dizer tração? Quando você tem pessoas trabalhando pra você, trabalhando pro seu negócio, você cria processos, ou seja, desenha detalhadamente processos para que as pessoas façam aquilo que você quer. E aí você ganha liberdade. Você não, ao mesmo tempo que você tá numa terça-feira brincando na piscina com seus filhos, a sua equipe vai trabalhar. Mas eu falo assim, Alexandre, eu vou explorar a minha equipe? Não, porque à noite, 10 horas da noite, talvez você esteja vendo o relatório, tomando outras decisões. Então, não há horário fixo para quem quer empreender. Às vezes, meia-noite você tá trabalhando, mas às vezes, uma segunda-feira, às 3 da tarde, você tá jogando bola com seus filhos. E tudo bem. É aquela coisa, seria uma grande vantagem fazer o negócio trabalhar pra você, né? Esse é o sonho de todo mundo, né? Fazer o negócio e trabalhar pra você. Mas igual investimento. Exato, mas é um investimento. Você investe tempo, né? Você tem a flexibilidade, mas precisa investir tempo, como você tá falando, né? Você investe tempo, investe conhecimento e, claro, um negócio, como eu disse, não é da noite pro dia, mas tem muitos negócios que depois de 1, 2 anos, isso é o mínimo, tá? Você já consegue ganhar uma certa liberdade, mas a média de negócios, algumas pesquisas indicam que primeiro que muitos negócios acabam indo à falência logo no primeiro ano, mas aqueles que conseguem sustentar a partir do primeiro ano, em média, depois de 3 anos, você consegue ganhar essa atração que eu digo, ou seja, você pode ter pessoas trabalhando para você e você pode até empreender em novos projetos ou pensar, fazer a sua cabeça pensar em como crescer esse seu negócio que você já tem. Engatou a quinta marcha ali, vai embora o negócio, né? Exatamente, vamos engatar a quinta marcha, mas olha, vou dizer para vocês, a primeira e a segunda, sabe aquela história, né? O Gerson trouxe uma boa reflexão pra gente. A primeira marcha é aquela que você vai dar uma esticada e aí você tem que ver o momento certo de passar a segunda marcha. Por quê? Se você passa a segunda marcha muito cedo, o carro pode morrer.
Se você passa a segunda marcha muito tarde, o motor pode fundir. Então o negócio é a mesma coisa, você precisa saber quando passar para o próximo nível. E esse é o nível da maturidade. Todo negócio tem uma maturidade. Para alguns, a maturidade chega com 1 ano, 2 anos, para outros a maturidade não veio depois de 10. E aí, obviamente, só você que vai saber. E a maturidade, normalmente, eu costumo dizer que depende do seu caixa. Quando você consegue tirar o seu dinheiro, o seu salário, e você consegue deixar